Saravá para quem de Saravá. Eu saravo o trono da fé, o trono da seta encruzilhada, a lei maior é a justiça divina e a força de todos os guardiões e guardiãs. Boa noite para aqueles que são da noite. Agora, eu venho aqui para falar com vocês hoje a respeito de situações que todos estão, durante todo esse período dessa jornada, dessa vida, correndo atrás daquilo que seja realizações, alcançar metas, objetivos, vitórias, cura, libertação, aberturas de caminho. Então, para todas as pessoas que estão atrás, à procura, à busca, fazendo trabalhos a respeito desses campos da vida, então eu estou aqui para dizer para vós uma realidade a respeito daquilo que deve acontecer. Entenda que as forças espirituais, independente seja elas da religião que se manifeste, que seja lá dos católicos, que seja lá dos budistas, que seja lá dos evangélicos, que seja do umbandista, que seja do candomblessista, não importa de qual bandeira represente ou se manifeste o sagrado. Todas as forças espirituais estão se manifestando desde sempre no plano da matéria, no plano da encarnação nessa vida, para dar suporte, para dar direcionamento, orientação para os filhos aqui na Terra. Então, em poucas palavras, estou afirmando que as forças espirituais, independente da hierarquia que ela esteja se manifestando, desde aquilo que seja um guardião como esse que vos fala agora, ou um arcanjo de esfera celestial, todos irão dar suporte. Não irá carregar ninguém nas costas. Então, para que o espiritual possa dar o suporte à medida e à altura que cada um espera para a própria vida, é importante que cada um faça aquilo que deve ser feito neste plano. Entenda que cada um de vós estão aqui para experienciar. Experienciar significa prática. Então não tem como vós se tornar aquilo que vós deseja, aquilo que vós almeja, vós não conseguirá chegar aos seus sonhos sendo aquilo que vós foi no passado ou aquilo que vós foi ontem. Porque para aquelas pessoas que já têm uma parte da caminhada completada, estou dizendo para aquelas pessoas que já têm ali uma idade razoável, 30, 40 anos. Se vós até agora, fazendo o que vós faz, ou o que vós fez no passado e que vós continua fazendo, vós não alcançou aquilo que vós tanto deseja, se os seus sonhos ficaram soterrados pelo passado, então significa que se vós continuar utilizando dessa fórmula de vida, essa prática que vós vem colocando até hoje, então vós não conseguirá. Não tem como vós se tornar uma pessoa nova continuando sendo aquela pessoa velha. A pessoa velha que eu digo, apegada aos velhos padrões, aos velhos costumes, a mitos, a mentiras, a contos do vigário, a ilusões, a distrações. Para vós conseguir chegar aonde vós desejam chegar, vós tem que tomar atitudes de superação. Não superação somente dos percalços que aparecem na vida, mas a superação de si mesmo. De ser melhor a cada dia. Esse ser melhor a cada dia não é difícil de se colocar em prática, porque o objetivo a cada dia é um pouquinho assim. É uma pequena medida, uma pequena porção. Com o passar do tempo, dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, esse pouquinho se tornará muito. Então, vós facilitarão
aquilo que seja o trabalho da espiritualidade para dar o suporte necessário para que vós precise. Tanto seja aquelas pessoas que têm trabalhos, que fazem trabalhos na Umbanda, aqueles que fazem trabalho também no Candomblé, no Espiritismo, aqueles que fazem as suas novenas, os seus terços, os seus rosários no catolicismo, aqueles que fazem os seus propósitos no âmbito evangélico, assim como também no budismo, em todas as religiões, né? Não vou estar aqui falando de todas as religiões, mas cada qual, então, não conseguirá chegar aonde se deseja fazendo as mesmas práticas que sempre vem fazendo. Porque essas práticas, não estou dizendo que não tem valia. Muitas das vezes, algumas dessas práticas trouxeram vós até onde vós chegou. Porém, para ir da onde vós estão para algo novo, algo maior, algo que seja relacionado à expansão, que seja da carreira, que seja recuperar a saúde, se curar, prosperar, e todos os caminhos que tem disponibilidade aqui nessa vida, nessa encarnação, é necessário que cada um renasça, nasça de novo, um novo ser, com novas atitudes, com um novo campo de visão. Então, para isso, nós temos que abandonar velhos padrões, padrões limitantes, padrões que amarram, padrões que acorrentam, padrões esses que limitam vós de chegar até onde vós deseja chegar. Todo mundo está cansado de ouvir, ou aqueles que não estão cansados de ouvir já ouviram dizer que o Divino Criador, Deus, deixou para que o ser humano usufruísse do melhor dessa terra. Mas para usufruir do melhor dessa terra, vós tem que se tornar esse melhor. Vós tem que perdoar mais, vós tem que julgar menos, evitar fofocas, intrigas, evitar passar por cima dos semelhantes, evitar violência, evitar atritos, discussões, discórdias, traições, roubos, mentira, inveja. Então é trabalhando em cima disso, se policiando, pouco a pouco, dia após dia, indo se limpando dessas escórias. Porque se vós começarem a tomar essas atitudes, nós, as forças espirituais como um todo, pelos quais vós tem a vossa fé, então poderá lhe dar o suporte, poderá fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira mais veloz. Colocar em ato, colocar em prática essa fé. E não ficar esperando milagres. A fé é vós colocar o pé onde não existe o chão. Porque vós terá certeza de que o Divino Criador, o seu Pai, o Pai de todos vós, colocará o chão adequado para que vós pise. Agora, se alguém bota o pé e pisa e cai num buraco, então significa que existe algo dos velhos padrões que ainda está te limitando, que está te adoecendo, não só fisicamente, mentalmente, energeticamente, emocionalmente. Nós temos que parar e fazer essa anamnésia, fazer essa introspecção interna, pessoal, íntima, verdadeira, legítima e honesta. Não estou dizendo para que vós chegue perante todo mundo e assuma os seus erros, mas assuma para si mesmo os seus erros e decida ser melhor daquilo que vós foi ontem. Assim, trabalhos na Umbanda terão melhores e mais rápidos resultados. Os seus terços, os seus Pai Nosso, as suas Ave Marias, as suas Salve Rainhas, os seus propósitos na igreja, nos templos, terão maior apoio daquilo que é o espiritual. Porque o espiritual não vai corromper a lei maior e a justiça divina para poder
lhe proporcionar uma satisfação, muitas das vezes egoísta, velada por aquilo que seja necessidade. Cada um tem na sua consciência, na sua essência, acusa na mente de cada um aquilo que vós está fazendo de duvidoso, aquilo que vós está fazendo de errado, aonde vós está escorregando, aonde vós pisou no espinho. Não jogue a sua responsabilidade para os ombros dos seus filhos, para os ombros da sua companheira, do seu companheiro, do seu pai, da sua mãe, do seu animal, do governo, muito menos naquilo que está ligado às forças sutis, às forças espirituais, nem do divino Criador, nem de Deus, nem jogar a responsabilidade aos ombros de Deus, muito menos naquilo que seja o diabo, certo? Porque se o diabo ele pode lhe prejudicar ou prejudicar a sua vida, ele só pode porque vai dar abertura. Ele só faz isso devido às trevas da ignorância que a humanidade se encontra. Não é nenhum de vós de forma isolada. São todos estão aqui para se aprimorar, para melhorar, para evoluir, para crescer, para se tornar tudo aquilo que o divino Criador um dia vos criou. Todos estão cansados de ouvir que Deus tem um plano para a sua vida. Sim, Ele tem um plano para a sua vida. Mas o plano dele para a sua vida não está limitado ao seu trabalho, não está limitado aos seus prazeres da carne, prazeres fúteis e levianos, certo? Pervertidos muitas das vezes. Não está ligado à disputa de quem é mais forte, de quem é mais alto, de quem é mais bonito, de quem é mais forte, de quem é mais inteligente, de quem pode mais, de quem pode menos. E muito menos vós deve se permitir contaminar dessas tais ideologias. Porque veja que através dessas ideologias, muita propagação de violência vem acontecendo. Intolerância, preconceito. E com isso, gera-se o quê? Violência, violência verbal, agressões morais, físicas. Então ninguém quer isso para a própria vida, porém quem está disposto, quem está trabalhando, porque vós sai todos os dias para o seu trabalho para trazer o pão de cada dia para casa, o sustento da sua família, ou dos seus, que vós esteja ali comungando no mesmo espaço, ou da sua própria vida, se vós vive na solitude. Agora, se vós tem compromisso para aquilo que é a matéria, por que vós não tem compromisso para aquele que criou a vós e todas as coisas que existem e ainda existirão, que é o divino Criador? Por que vós tem deixado aquele que é mais importante, que sem ele nada existiria, incluindo cada um de vós, em segundo, terceiro ou em último plano? Porque vós tem lembrado somente do divino Criador, ou dos santos, ou dos mestres, ou de entidades, quando a corda está tirando o seu último fôlego de vida? E depois vós clama por o quê? Por um milagre. E depois tem a ousadia de poder fazer confrontos perante a espiritualidade e dizer: ó meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Então o momento da humanidade, no ponto que ela se encontra, é de fazer essa introspecção, de fazer essa análise profunda do próprio ser, de como ele se encontra, a qual ponto da caminhada, daquilo que disse aqui em cima deste plano, humanidade. Ser humano
Ser humano não é ser egoísta. Ser humano não é fazer guerra, não é se vingar, não é trair, não é mentir, não é ofender, não é ser intolerante, não é roubar, não é passar por cima do semelhante. Cada qual veio aqui a esse plano com um cúmpito para ser feito, com um objetivo. E esse objetivo não é só trabalhar, comer, dormir e se reproduzir, como diz o compadre Tranca-Ruas. Não, existe um motivo maior. E é dando abertura para esse motivo maior, para essa evolução, para esse tornar-se alguém novo, abandonando o velho eu, os velhos modos, para renascer novamente, encerrar um ciclo que já devia ser encerrado há muito tempo, parar de dar murro em ponto de faca e começar novos momentos nas vossas vidas, da vossa família, né? Dos vossos filhos, no vosso trabalho, na fartura, na abundância, na prosperidade, em todos os campos da vida. Veja que mais e mais e mais essa humanidade se encontra encarcerada, refém da própria ignorância. Busquem, vós têm oportunidade de buscar ser orientado, de buscar orientação, de buscar uma melhora, de quebrar as forças obscuras que se aproveitam das brechas da ignorância para colocar vós em calabouços. Calabouços esses do quê? De depressão, de ansiedade, de insônia, de sofrimento, de insatisfação, de pensamentos de falta de capacidade, de vitimismo, de raiva, de ódio. Veja as violências que vêm acontecendo, não ontem, nem anteontem, nem semana passada, nem o mês passado, há séculos. E muitos de vós podem dizer: ah, mas eu sozinho não faço nada. Realmente, porque vós sozinho, vós tem muito o que fazer cuidando da sua própria vida. Isso não é ser egoísta, não tem como vós ajudar o semelhante se vós nem sequer é capaz de se ajudar. Como vós pode aconselhar o seu semelhante a tomar grandes decisões se vós não consegue tomar grandes decisões nem para si próprio? Não que cada um de vós não seja capaz, todos são filhos e filhas do Divino Criador. Então são manifestações de Deus aqui e agora, a todo momento, em andamento. Então todos têm todas as possibilidades, mas deve dar as costas aos velhos modos. Fazer atenção, muita atenção, àquilo que vós está vendo, àquilo que vós está ouvindo. Não só daquilo que seja as coisas do mundo. Tentações, pornografia, bebidas, vícios, pornografia, violências, não. Também no que diz respeito às religiões, fazer atenção. Ouçam com muita atenção. Procure interpretar aquilo que está sendo dito. Não espere que a espiritualidade, não espere que Deus vai colocar a coisa mastigada na sua boca, porque isso não vai acontecer. Não aconteceu no passado, não está acontecendo agora e não irá acontecer no futuro.
Para que isso possa acontecer, de vós ter esse suporte divino através dos incontáveis trabalhadores do Divino Criador, então é necessário vós se demonstrar capacitado. Assim como quando vós precisa de um trabalho, vós vai, faz um curso e se capacita. Então a mesma coisa vós está fazendo aqui nessa terra. Para consigo mesmo, para com o seu semelhante. Então isso demonstra a Deus, a espiritualidade, a que ponto vós está capacitado para assumir uma vida próspera, para ter muito dinheiro no bolso. Porque uma pessoa desequilibrada com muito dinheiro no bolso, vai ver os exemplos de que tem pessoas altamente desequilibradas com muito dinheiro no bolso, mas às custas do quê? Isso é Deus agindo na vida dessa pessoa? Não, não é. É só a falsidade, a ganância, o passar por cima dos mais fracos, derrubar quem for necessário a qualquer custo. Esse não é o caminho, porque essas pessoas têm uma vida lascada. Eles podem ali comprar o que quiser. Pode comprar a casa que eles quiserem, pode comprar o automóvel que eles quiserem, porém eles, se vós pudessem observar como é internamente a vida dessa pessoa, é uma pessoa doente. É uma pessoa que tem, mas ele não pode comer tudo que ele quer. Ele não pode beber tudo que ele quer. Se ele vai a um passeio, a uma viagem, a uma praia, ele não tem nem fôlego para correr. Ele vê os outros se divertindo, ele não pode. Ou então, às vezes ele ainda tem saúde, mas ele tem que dormir com o olho aberto, outro fechado. Porque ele já derrubou e já prejudicou tanta gente. São tantos os inimigos que ele criou, que ele não tem paz. Ele não tem tranquilidade, ele não tem harmonia. Ele trai a companheira trai ele não tem o amor e o respeito dos filhos, nem dos parentes. Ele só se impõe com a força do próprio braço, que mais cedo ou mais tarde irá diminuir gradativamente, como acontece para todo mundo. E daí será uma pessoa assim como é hoje, infeliz. Então vós tem que procurar obter aquilo que é constante, a harmonia, a paz, os bens que vós pode conquistar em cima dessa terra, que é legítimo, não é nenhum pecado ter uma boa casa, ter um bom carro, se vestir bem da maneira que pretende, de ter joias. O problema não está aí. O problema é pensar que nessas coisas estão a felicidade. A felicidade vós só encontrará no Divino Criador, no seu Pai. A felicidade vós encontrará tendo paz, vós tendo um bom descanso. Quando vós chega em casa, depois da jornada cumprida, vós deita e descansa, sem ter preocupações. Então veja que nesse curto espaço de tempo eu falei muitas coisas. Mas eu falei essas coisas para que vós possam pensar, primeiramente. E daí, a partir disso, colocar em prática. Coloquem em prática. Que daí vós vai ver tudo aquilo que a espiritualidade pode andar e dar de suporte a cada um de vós. Porque senão as coisas sempre serão tardias, sempre irão demorar um certo tempo para acontecer, porque muita gente fala muita coisa da boca para fora, que tem a fé, que acredita, né? Isso e aquilo outro, mas é tudo da boca para fora. Lá internamente a pessoa está cheia de dúvidas e de incertezas, que é mais um sinal da ignorância, da ação de seres trevosos agindo na vida daquela pessoa, da família, dos amigos e de tudo mais. Mas tem que tomar decisões.
Porque veja, se vós não conseguir tomar decisões a respeito da própria vida, é a sua vida. Cuide-se primeiro, entenda-se primeiro, busque orientações, para depois vós poder ajudar o semelhante. Porque dois cegos, um guiando o outro, vão acabar caindo em um precipício. E isso eu estou dizendo usando a terminologia dos cegos, mas aqueles cegos que enxergam. Porque aqueles que nasceram com essa deficiência de não enxergar, eles aprendem a utilizar dos outros sentidos. E muitas das vezes eles são mais capazes do que aqueles que enxergam naturalmente. Então, não confunda as coisas. Pare de jogar responsabilidades suas para o ombro de outras pessoas ou do espiritual. O compadre Tranca-Ruas, ele gosta de e tem usado muito essa comparação dessa jornada aqui como uma sala de aula, onde o aluno, que é cada um de vós, tem um ano letivo. O ano letivo é a sua vida, no qual durante esse ano letivo, durante essa vida, vós está aqui para aprender matérias. Quais são essas matérias? Os 7 sentidos da vida. A fé, a concepção, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. E daí, em cima de cada um desses sentidos da vida, desses 7 sentidos da vida, se apresentam testes e provas para saber se vós está capacitado ou não. Não só para que nós saibamos se vós está capacitado, mas primeiramente para que vós tenha a certeza de que vós está capacitado. Porque uma vez que vós tem contato com aquilo que é a verdade, então o medo deixa de existir. Assim vós fará o medo sentir medo de vós. Agora, enquanto vós esperar o mundo acabar em barranco para que vós morra escorado, nada irá acontecer. O tempo não para vós enxugar suas lágrimas, o tempo não para que vós reúna os seus cacos. E qual é o momento de se tomar a iniciativa? Existe um momento certo? Não, o momento é aquele que quando vós para com honestidade para consigo mesmo, vós decide, o momento é agora. E a partir disso, então, começa a se nascer um ser completamente novo. Que, claro, assim como um bebê irá ali primeiro nascer, depois passará a engatinhar, depois a dar os primeiros passos, por fim andar e depois ter aquela nova vida. Por isso existe o tempo nessa dimensão, nessa experiência, porque tudo requer um tempo para que aconteça. E esse tempo não é o vosso tempo, o tempo que vós quer. Esse é o tempo estipulado pelo Divino Criador. Eu sarava o trono da fé, eu sarava o trono da seta encruzilhada, eu sarava a lei maior e a justiça divina e a força de todos os guardiões e guardiãs. Boa noite.